Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja sempre presente na vida de cada um de vocês. Hoje é dia 2 de setembro de 2018, domingo, dia do Senhor. Meus irmãos, a liturgia hoje nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 8, do 14 ao 15 e do 21 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendeis. O que torna impuro o homem não é o que nele entra vindo de fora, mas o que sai de dentro do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, refletindo o Evangelho de Marcos, nós vemos que os fariseus e os mestres da lei vêm de Jerusalém até Jesus, para a região da Galileia, ao norte de Israel. E eles vêm porque escutaram falar em Jerusalém que aquele Jesus, o Nazareno, arrastava multidões por onde iam. E eles vieram comprovar, ver verdadeiramente quem era esse Jesus. E quando eles chegam lá, veem que os discípulos comem o pão, se alimentam sem lavar as mãos. Para os judeus, isso é uma ofensa muito grande. Tudo para eles se tornava impuro. Ainda hoje os judeus guardam muitas dessas tradições antigas, da questão do sábado, do comer sem lavar as mãos, de não trabalhar no dia do sábado, de tantas outras coisas que ele fala, qual forma o evangelista Marcos nos trata aqui. Como lavar os copos, tudo tem um ritual, uma tradição. E eles cobram de Jesus por que os discípulos não fazem a tradição dos judeus. Porque nós devemos saber que os discípulos eram judeus, Jesus era judeu e, portanto, eles tinham que seguir a tradição dos judeus, recebida dos antigos. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus se dirige a ele falando, retratando aquilo que o profeta Isaías retratou lá atrás, que esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O que é que acontece? Eles esqueceram a tradição, o mandamento de Deus
que é o amor ao próximo, o amor ao seu irmão e o amor a Deus. E se apegam apenas nessas tradições humanas, naquilo que acham que vai tornar o ser humano impuro. Alguns dizem comer carne de porco, não come até hoje. Jesus falou que, e fala hoje, quando ele é questionado por isso, ele deixa os fariseus, os mestres da lei, de lado e se dirige àquela multidão que o seguia, relatando verdadeiramente qual que é o sentido de Deus, como o homem é aquilo que o deixa impuro. Jesus fala: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Verdadeiramente, meus irmãos, nós devemos ter um coração puro. É isso que Jesus quer mostrar, que nós devemos ter um coração cheio de amor. Não adianta nós estarmos sentados nos bancos da igreja, não adianta nós estarmos ali na hora da celebração, da missa, nós estarmos ali louvando a Deus. E quando saímos de lá, de que forma é que o nosso coração está agindo? Que hora, de que forma é que nós estamos verdadeiramente nos mostrando para Deus? Porque Deus conhece o nosso coração. Será que nós estamos apenas de fachada, como um sepulcro caiado, mas por dentro é cheio disso que Jesus relata? Dentro do coração que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Meu irmão, não adianta nada de você estar no banco da igreja e quando você sai de lá, a sua vida é uma vida totalmente diferente ou uma vida mundana. Deus conhece o seu coração. O que Cristo quer é que nós verdadeiramente damos testemunho daquilo que Deus quer, nos mandamentos de Deus. É isso que Deus quer. Não aquilo da forma que nós ingerimos não vai nos tornar impuro. A comida que nos alimenta, nós iremos evacuá-la e não sobrará nada. Portanto, meus irmãos, nós devemos ter esse coração purificado para que nós estejamos lado a lado com Cristo, nós estejamos verdadeiramente fazendo aquilo que o Cristo quer que cada um façamos, vivendo verdadeiramente as coisas de Deus no nosso coração, que o nosso coração, esse sim, precisa estar puro, porque aí, com o nosso coração puro, nós somos verdadeiramente capazes de cumprir os mandamentos de Deus, de cumprir tudo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Deus nos deu os mandamentos não para nós subjugar. Um pai, quando educa o seu filho, não é porque ele quer que o filho seja por aparência. Quando estiver na frente dos outros, ele vai agir de uma forma. Não. Quando estiver por toda a vida, seja testemunho vivo. Por isso que Deus quer que cada um de nós sigamos os seus mandamentos para que nós estejamos entrelaçados no amor de Deus. Que as nossas ações desse nosso coração puro sejam o amor, a bondade, a misericórdia, que nós deixamos de lado todas essas coisas do mundo. Muitos vão para a igreja. Quando saem de lá, hoje uma coisa muito moderna, o WhatsApp, quantas pessoas vivem passando pornografia, quantas pessoas vivem tantos pecados, masturbação, quantas coisas erradas, muitas pessoas defendendo aborto, defendendo a união homossexual. Que cristianismo é esse, meus irmãos? Isso é que nos torna impuros, é isso que nos afasta de Deus, porque verdadeiramente não são esses os ensinamentos de Deus para cada um de nós. Que nós peçamos a Deus a cada dia a nossa purificação, que o nosso coração seja puro, cumpridores dos mandamentos de Deus, para que nós verdadeiramente vivamos em comunhão com Cristo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um abençoado domingo para todos vocês.